Oi pessoal, mais um Pílulas de Conhecimento. Estou estudando para o concurso do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? E muita coisa para estudar. Hoje eu vou fazer um resumo sobre as finanças públicas. O conteúdo de finanças públicas é um conteúdo muito extenso, né? Embora possa não parecer a princípio. Quando a gente fala em finanças públicas, a gente está falando sobre os gastos que o governo tem e sobre a arrecadação que ele tem que ter para financiar esses gastos, né? Geralmente os gastos do governo eles têm três objetivos. Primeiro, alocar os recursos melhor, né? Alocar o recurso onde está precisando, onde a iniciativa privada às vezes não aloca, né? O segundo é estabilizar as variáveis econômicas. Então o governo vai investir em alguns setores, em alguns locais, que permitirão estabilizar as variáveis econômicas para que a gente não tenha inflação, né? Não tenha alguns problemas econômicos aí que é de conhecimento de todos. E por fim, distribuição de renda, né? Então, um dos objetivos do governo é melhorar a distribuição de renda entre as regiões, entre as pessoas de uma mesma região, enfim, distribuir melhor a renda. E aí no edital ele pede os princípios orçamentários. Eu vou falar existem princípios explícitos e implícitos. Eu vou falar de todos, citar todos, né, e explicar um pouquinho, né? O primeiro princípio é o princípio da anuidade, que poderia ser comparado com o princípio da periodicidade, ou seja, o orçamento ele vale para o ano fiscal, né? Um ano fiscal só. Você não pode fazer um orçamento que vá ultrapassar um ano, que vá para o próximo ano. O segundo é o princípio da unidade. Então, todos os gastos, todos os orçamentos, eles têm que estar no mesmo local, tá? O orçamento ele é único. Eu não posso ter dois orçamentos. Embora a gente tenha, né, um orçamento de despesas e receitas né, do governo, a gente tenha um orçamento previdenciário e um orçamento de investimento dos lucros das empresas públicas. Esses três são um subtipo de um orçamento só, que é o orçamento do governo, né? Aí tem o princípio da universalidade, ou seja, todas as contas, né, todas as receitas e todos os gastos têm que estar nesse orçamento. Eu não posso ter só uma parte dessas receitas, dessas despesas no orçamento, né? Tem o princípio da exclusividade, né? O princípio da exclusividade fala que a lei orçamentária só pode tratar sobre esse assunto. Ele não pode aproveitar uma lei orçamentária e tratar outro assunto nessa lei, né? Aí o princípio da especificação, que fala que esses gastos, que essas receitas, elas têm que ser especificadas de maneira que você possa entender para que a despesa ou de onde vem a receita, né? Não pode ter uma coisa muito genérica lá. O princípio da publicidade, né? O princípio da publicidade é o princípio que permite que o orçamento seja público, qualquer pessoa tenha acesso a esse orçamento. Depois a gente tem o princípio do equilíbrio, né? Onde fala que as receitas não podem ser maiores do que as despesas. Temos o princípio do orçamento bruto. Esse princípio do orçamento bruto é que a gente vai colocar o orçamento sem nenhuma dedução. Por exemplo, eu tenho R$20 a receber do João e devo R$10 para o João. Então eu não posso colocar lá só R$10. Eu tenho que nesse orçamento colocar que eu vou ter uma receita de 20 e que vou ter uma despesa de 10. Não só que eu vou ter uma receita de 10, que é o que vai acabar acontecendo, né? Então você tem que colocar o orçamento bruto, né? Tem o princípio da não vinculação da receita. O que esse princípio quer dizer? O princípio da não vinculação, ele quer dizer que você não pode vincular um imposto a algum gasto, né? Eu não posso dizer, o IPVA vai ser utilizado para pavimentar as ruas. Eu não posso fazer essa vinculação, né? Então, o princípio da legalidade, né? Então, tudo que for fazer tem que estar na lei. É diferente da empresa pública para a empresa privada, né? No caso da empresa das pessoas privadas, elas podem fazer tudo
a não ser que a lei proíba. No caso das pessoas públicas, né, de direito público, elas só podem fazer o que a lei permite. O princípio da clareza, ou seja, as coisas têm que ser colocadas no orçamento com uma linguagem clara, compreensível, né? Da uniformidade, então tem o princípio da uniformidade que fala que tem que seguir um padrão, né? Então os orçamentos têm que seguir o mesmo padrão, pode mudar uma coisa em outra, mas seguir um padrão para facilitar o acesso, né? E da unidade, e o princípio da unidade de tesourária e o caixa, ou seja, tudo tem que estar no mesmo caixa, não é permitido no orçamento a gente ter um caixa 2. Esses são os princípios orçamentários, né? E aí a gente tem as fases do orçamento. Como que acontece o orçamento, né? A primeira fase é a fase de elaboração da proposta, né, de orçamento. Então, essa proposta é elaborada pelo Poder Executivo, né? E depois ela é apreciada, né, estudada, e são propostas de emendas pelo Poder Legislativo, né? Depois tem a votação, né, pelo Poder Legislativo e a sanção e publicação da lei orçamentária pelo Poder Executivo, no caso da União, o presidente, né? Essa é a fase de planejamento. Aí depois temos a fase de execução da lei orçamentária, ou seja, vou gastar o dinheiro, né? Vou exercer as atividades que estão previstas no orçamento. Depois tem a fase de acompanhamento e avaliação dessas execuções. Então, vou verificar o que foi executado, como que foi executado, como o dinheiro foi gasto. Ele foi gasto 30%, 60%, 100%. Né? Então, é a fase de acompanhamento e avaliação dessa execução. Né? A gente tem 3 tipos de orçamento macro no Brasil. Né? A gente tem o PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O PPA são os programas macro do governo, né? Ele dura 4 anos, ele começa a partir do 2º ano de mandato do presidente e vai até o 1º ano do mandato do próximo presidente, né? E são os programas que o governo vai investir. Vou investir na educação, vou investir em saúde, né? Tem um programa de aceleração do crescimento, são os programas macro, né? No PPA, a gente tem as metas macro. A gente fala o que a gente quer. O que é a LDO? A LDO, então se no PPA diz, vou investir 100 bilhões em educação. Né? O que a LDO faz? A LDO pega aquele planejamento do PPA, que é para os 4 anos, e divide aquele planejamento ano a ano. Né? Então no primeiro ano eu vou investir 30% na educação, no segundo 10%, no terceiro 10% e no 4º ano vou investir mais 50% na educação, totalizando 100% aí. Então ele faz essa divisão do PPA ano a ano, para que seja possível ter uma ideia de como que acontecerá a execução orçamentária ano a ano. Só que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ela trata em percentuais, né? E a lei, ela é feita uma vez, vale para os 4 anos. E aí a gente tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o quê? A gente pega esse planejamento da LDO, né, ano a ano, e transforma cada um desses anos, né, todo ano isso é feito, então a LDO para esse ano está planejando isso, vamos transformar isso em números reais. Então eu vou pegar aquele planejamento, né, que 30% de educação, então esse ano nós vamos investir 30 bilhões na educação, sei lá, 20 bilhões na educação, sendo 5 bilhões para favorecimento da educação básica, nós vamos investir 2 bilhões no processo de formação de professores da educação superior. Então é um detalhamento mais personalizado, mais detalhado para o ano, colocando números mesmo, colocando de fato atribuindo aquilo, né, para o orçamento. Quando essa lei é aprovada, aí a gente entra na fase das despesas públicas. A gente vai começar a gastar, né? A LOA foi aprovada esse ano, então ela vai valer para o ano que vem, né? E aí a gente vai começar a gastar. As despesas públicas, elas têm algumas fases. Por exemplo, a despesa empenhada. É como se fosse assinado um contrato de que aquela despesa vai de fato ser realizada, né? O empenho
é a destinação do dinheiro, porque antes eu só tenho orçamento, mas pode ser que eu não tenha dinheiro, né? Quando eu faço o empenho, eu separo o dinheiro e falo assim, olha, esse dinheiro você vai usar para isso. Já está separado, é como se fosse um contrato assinado para a realização da atividade, né? Por particulares, por outras empresas públicas, por quem quer que seja, né? A despesa liquidada é quando é verificado que aquela atividade foi realizada. Então, eu separei, empenhei R$100.000 para uma atividade de fornecimento de lanche escolar, né? Isso é um empenho. A liquidação é quando o responsável pela verificação disso no setor público fala assim, olha, o lanche já chegou, já foi distribuído, as crianças já comeram, né? Então aquela despesa foi liquidada, ela já tem que ser paga, né? E a última fase, aí pedida no edital, é a fase do pagamento, que é quando o responsável da empresa que fornece alimentação vai lá, encontra com o agente do governo, o responsável do governo, e recebe o pagamento, né? Ocorre a transferência bancária, o cheque, o que quer que seja, né? Então essas são as 3 fases. Lembrando que os orçamentos eles têm datas, né, para serem realizados. Então o PPA ele tem que ser disponibilizado pelo Poder Executivo até o 31 de agosto do ano X1 e o Poder Legislativo tem que retorná-lo até o dia 22 de dezembro do mesmo ano, né, antes do término da sessão legislativa. Bom, espero que tenha ajudado, pessoal. Um abraço, até a próxima Pílula de Conhecimento.